Ontem mesmo a gente estava conversando com um amigo nosso que ele era ateu até acho que um mês. E eu tentava explicar para ele essa coisa da minha história, da sensação, que é só uma sensação de que algo existe e não sei, não tem nem como explicar agora, é impossível explicar. Eu tentava explicar para ele, mas ele não entendia muito bem. E aí ontem ele nos relatou que ele teve contato com esse negócio aí há um mês e tudo mudou na vida dele. Ele tava lá bêbado tentando nos explicar o que tinha acontecido. Assim. Olha, talvez de pó ele consiga explicar um pouco melhor. Fez mais sentido ele bêbado tentando nos explicar. Meu pai, 10 anos antes dele morrer, meu pai era um homem do espírito. Profundamente do espírito. Ele foi o monge urbano que eu mais respeitei na vida. Culto pra caramba, bom de matemática, de física, de tudo, de história, de biologia, fazia cálculos estruturais, arquiteto, teólogo, pensador. Papai era um Da Vinci, que não tinha pretensões de ser conhecido, um cara maravilhoso, chocava todo mundo. Papai era um absurdo. Eu sou um fragmento do meu pai. Então, o papai, há 10 anos antes de morrer, ele morreu há 14 anos. 10 anos antes, ele estava na floresta, ele era um homem selvático, ele gostava de ir para a floresta, ficar em silêncio, quieto, lendo o Novo Testamento, orando, conversando com os caboclos, ensinando coisas, construía pra caramba, fazia qualquer coisa que você quisesse, o velho fazia. E aí, um dia minha mãe me ligou e falou: olha, aconteceu uma coisa com teu pai que ele não consegue dizer o que foi. Ele tenta falar, ele só chora. Aí eu peguei um avião, fui a Manaus, peguei o papai, fomos para o nosso sítio lá, às margens do rio Urubu, e ficamos lá e eu falei para ele: paizinho, o que aconteceu? Me fala. Ele falou: filho, eu não consigo. E começou a chorar em silêncio, aquelas lágrimas. Eu falei: pai, não dá para dizer uma palavra? Ele falou: não. Aí 1 dia, 2 dias, 3 dias, no fim do 3º dia: você tem certeza, pai, que você não consegue me dizer qualquer coisa sobre isso? Aí ele falou: qualquer coisa eu consigo. Sabe o que Paulo falou em 2 Coríntios 12? Aí eu falei que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir. Aí ele falou: pois é, ele só estava enganado. Aí eu falei: como que ele estava enganado? Ele falou, ele disse que não é lícito aos homens referir. Não é lícito, não é ilícito, não é lícito. Só é irreferível. Se eu for abrir a minha boca aqui, é como quem vai jogar cocô na sublimidade. As minhas palavras não servem. Os meus pensamentos não alcançam, mas eu fui. E eu conheço e eu sei. E daquele dia em diante ele dizia: meu filho, eu sinto uma coceirinha aqui nas costas, tem umas asinhas surgindo aqui, daqui a pouco eu estou lá. Aí chegou um dia em que ele falou: a minha última preocupação humana acabou, que era com a sua irmã mais nova, ela está bem, e eu agora estou preparado para ir, a qualquer momento o Senhor vem me buscar. Não demorou muito, ele foi. E a morte dele foi uma pietá, foi uma coisa assim de... Foi um dos eventos mais lindos, mais artísticos, mais belos, mais poéticos, mais sublimes que eu já assisti. Foi a morte do meu pai. Ele ficou 2 meses morrendo e ele morreu 13 vezes e ressuscitou 13 vezes. E ele saía da morte quando eu chamava. Os médicos davam 13, 15, 20 injeções de adrenalina no coração, ele não voltava. Aí dizia: fala com ele, pastor. E papai e eu tínhamos uma ligação que eu acho que gêmeos não têm. Aí eu ia no ouvidinho dele e dizia: paizinho, sou eu, seu filho, Caio Fábio.
pai, eu sei que você pode me ouvir. Volta, paizinho. Aí ele abriu os olhos. Aí dizia assim, meu filho, eu já estava entrando, você me chamou. Aí depois de 2 meses assim, e cada vez que ele voltava, ele me contava um negócio sublime. Tipo o quê? Tipo as coisas gloriosas que ele tinha visto. Assim, meu filho, no hospital, ele falou, tem muita gente vivendo angústias horríveis aqui nesse hospital. Gente sem esperança nenhuma. Mas tem cada coisa sublime. Tem tanta gente cheia de luz. E eu tô vendo, eu ando por esse hospital, enquanto ele estava morto, eu ando por esse, eu vejo tanta gente linda, tanta gente sublime. E ele descrevia o que estava acontecendo em tudo que é lugar no hospital. Aí chegou um dia que ele já ia para casa, tinham preparado lá uma UTI em casa, ele iria voltar. Aí eu falei, pai, você vai voltar para casa amanhã. Aí ele falou, há quanto tempo eu estou aqui? Aí eu falei, vai fazer 2 meses. E já aconteceu isso tudo com você. O meu coração está cheio de amor, de fé, de sublimidade. Até morrendo você me eleva para além desse mundo. Aí ele falou, posso te pedir uma coisa? Da próxima vez não me chama mais. Eu quero ir, filho. Eu quero ir. Eu sei que faz bem para você, para sua mãe, para todo mundo, mas deixa eu ir. Não chama mais. Aí eu falei, eu não te chamo mais, paizinho. No dia seguinte que ele iria para casa, o médico me ligou, mas de madrugada eu ficava o tempo todo com ele, em casa eu tomava um banho e voltava. Aí o médico me chamou, corre para cá, porque a gente já deu tudo que é adrenalina no coração dele e vai parar, já está parando. Aí vem chamar ele. Eu falei, não, agora é diferente. Aí eu fui para lá. Cheguei, ele estava com o coração, aquela batida de 20, 21, assim, bem fraquinha. Aí eu falei no ouvido dele, paizinho, chegou o dia. Hoje você está indo encontrar com o seu maior amor. Hoje você vai mergulhar na sublimidade absoluta que você sempre amou. E eu não te chamo mais. Vai, pai. Mas enquanto eu estava falando, o coração dele, que as adrenalinas não alteravam em nada, foi para 98 enquanto eu falava. Os médicos perplexos. Aí eu parei de falar, fica falando, pastor. Eu falei, não. Aí foi baixando, baixando. A minha mãe chegou. Aí ela foi lá, meu amor, meu amorzinho, amor da minha vida, meu velhinho. E o coração estava ali perto de 20. Aí subiu, foi lá para o alto. Ele se despediu de 17 pessoas da família que conseguiram chegar ali com o coração. O último foi um dos meus sobrinhos mais jovens que chegou da faculdade. Chorou no ouvido dele, é o Jonatas, vozinho, obrigado, você foi meu pai, você me criou, eu te amo, vô. Aí o coração dele lá para cima. Aí quando o Jonatas era o último, eu falei, agora vamos sair, fica todo mundo aqui comigo. Abracei todo mundo e ficamos esperando, vi baixando, baixando, até que deu o flatline. E aí ele se foi. Aí eu falei, preparem ele, que ele é muito amado. Eu não vou poder sepultá-lo hoje nem amanhã. Eu vou ter que deixá-lo uns 2 dias no templo da igreja que ele pastoreava, porque tem milhares de pessoas que querem se despedir dele e é o mínimo que eu posso fazer. E foi assim que foi. Então, eu venho de uma estirpe espiritual do meu pai, que ele, a vida inteira ele me disse, tem coisas que estão para além da explicação e os teólogos não entendem, empobrecem o que eles falam. Tem coisas que a gente devia silenciar sobre elas para sempre,
porque são coisas que a gente sabe, mas não tem códigos de explicação. Empobrece toda vez que você tenta explicar. Tá fora do campo que o vocabulário abrange, né? O nosso vocabulário é muito curto, muito pequeno. A gente não tem como designar o indesignável, né? Não tem.